Vou pedir a você que se coloque em pé, nós vamos orar. O desejo do meu coração, irmãos, o desejo do meu coração é que você saia daqui com a consciência de que Deus se manifestou nesse lugar. Eu tenho uma grande expectativa de não frustrar o que Deus tem para a sua vida. Eu tenho muito medo. Eu tenho medo, irmãos, de sair desse lugar e as pessoas prestarem atenção só em mim. Isso gela a minha alma. Eu tenho muita vontade de sair daqui e você no seu coração e na sua mente, você dizer assim: Deus esteve aqui conosco nessa manhã. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Eu tenho plena consciência que o casal dirigiu o culto aqui com muita seriedade, guiado pelo Teu Espírito Santo. Cada um com seu jeito, com seu perfil, eles nos conduziram, eles nos abençoaram. Os irmãos e as irmãs que, como levitas, que organizavam a tenda da congregação, pegando peso, fazendo limpeza e também tocando instrumentos, os irmãos tocaram, entoaram, cantaram, louvaram, adoraram, e eles conseguiram pegar na palma da mão do nosso coração, e nós fomos também com eles. E agora, Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, me ajuda que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis ao Senhor, e que faça sentido para os meus irmãos, para as minhas irmãs. Eu gostaria que a criança que talvez lá no colinho do seu papai, da sua mamãe, mesmo que ela não entendesse todas as palavras, mas eu queria que ela soubesse que Deus está falando com ela. Gostaria que o Senhor falasse com o moço, com a moça. Queria que o Senhor falasse conosco, que o Senhor nos visitasse, que o Senhor nos tornasse extremamente cativos à Tua voz, e que o Espírito Santo que age nessa igreja, que conduz essa igreja, não se afaste de mim nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Agora, vocês vão ficar em pé ainda e vai abrir a Bíblia comigo em Jó. Jó, capítulo 1. Depois vocês vão sentar e eu fico em pé, combinado? Jó está antes dos Salmos. Jó, capítulo 1. Eu estou usando a versão NAA. Jó, capítulo 1. Aparentemente, a minha leitura ela vai ser um pouco extensiva, aparentemente. Mas por se tratar de uma leitura tão gostosa, eu diria que cheio de traços de historicidade reais, vai fazer muito bem para você conhecer essa leitura, tá bom? Jó, capítulo 1, nós vamos lendo, para não atiçar a sua ansiedade. Eu vou lendo até um lugar e lá nós vamos parar, vocês vão sentar-se e eu vou ficar em pé. Combinado? Preste bastante atenção na leitura desse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois ele pensava desta forma: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem?
Satanás respondeu ao Senhor de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra das tuas mãos e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora todos. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer notícia. Também este ainda falava, quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incite contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela vida, mas estende a mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a sua mulher lhe disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus
e morra. Mas Jó respondeu: você fala, mas a sua fala é como uma doida, como uma louca. Tem recebido de Deus o bem. Por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Oh, meus irmãos, estou morrendo de medo de estragar, porque aqui já há sermão suficiente para mudar a nossa vida. Senhor, mais uma vez eu te peço, Pai, a seriedade que normalmente esse púlpito recebe, a bibliocêntrica forma de se apresentar nesse espaço. O meu jeito é tão diferente do jeito do pastor Paulo. O jeito do pastor Paulo é tão diferente do meu jeito. O jeito do pastor Cláudio é tão diferente do meu e vice-versa. Do pastor Messias, dos outros irmãos e irmãs que pregam aqui. Porque todos nós somos a exclusividade de Deus. Então, ó Pai, desta forma, do jeito que eu sou, talvez sem tanto preparo, talvez sem tanto jeito com esta comunidade, mas o mesmo Espírito que opera através da vida desses homens é o mesmo Espírito que operará por intermédio da minha vida. Então, que o meu jeito, ou o meu trejeito, que a minha forma, ou o meu jeito, não seja um empecilho para que o agir do Espírito Santo seja uma normalidade na vida dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, meus irmãos. Queridos irmãos e irmãs, eu peguei aqui um pequeno esboço. Esse esboço não é meu, e eu estou fazendo referência porque não é meu, é um esboço do meu teólogo de referência, o Dr. Rousseau Shedd. Ele faz um pequeno esboço, e eu quero, para tentar ajudar os irmãos a compreender os 42 capítulos, eu acho importante o entendimento desse esboço. Então vamos lá. O livro de Jó, na perspectiva de muitos teólogos, eu trago aqui o exemplo do Dr. Rousseau Shedd. O que é que ele passa para nós? Ele passa para nós que do capítulo 1 ao capítulo 2, nós temos uma espécie de drama. Acontece basicamente em duas esferas, são duas topografias totalmente diferentes. Acontece na terra de Uz, que é uma terra com uma topografia muito parecida com os desertos, mas ao mesmo tempo com uma paisagem muito parecida com lugares ermos e frios e tristes. Mas acontece também numa topografia do céu, que é uma topografia inimaginável. Nós não sabemos como é a topografia do céu. Nós não sabemos como são as ruas do céu. Sabemos que o calçamento da rua do céu é de ouro, são paraleouros, não é paralepípedo, é paraleouros. Então sabemos disso, mas não temos uma noção de como plenamente é esse habitat da topografia do céu. Então acontecem duas regiões, as regiões celestiais e as regiões terrenas. Uma outra coisa que me chama a atenção é que até o capítulo 3, nós temos um grande conjunto teológico estruturado. Eu gosto de dizer isso porque é no capítulo 1 e capítulo 2 de Jó que nós entendemos claramente a soberania de Deus, a doutrina da soberania de Deus. Se você não quiser ouvir aquilo que Jesus falou no livro de Lucas, de Marcos, de João, se você não quiser ouvir as palavras benditas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, se você não quiser ouvir as palavras sábias de Tiago, 1 e 2 de Jó nos mostra o que é soberania. Está esquematizado aqui a doutrina da soberania. É no capítulo 1 e 2 de Jó também que nós sabemos o que é a permissão de Deus. Permissão que eu posso departamentalizar, vamos dizer assim, a permissão soberana, a permissão permissiva ou de permissão plena de Deus, a forma antropática de Deus de permitir alguma coisa, está no capítulo 1 e 2 de Jó. E uma última coisa que vejo aqui no capítulo 1 e 2 de Jó, é como a agenda da pessoa que caminha com Deus, entre aspas, do discípulo de Jesus, como a agenda dele muda quando de fato
entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Uma é a nossa agenda. E como é a nossa agenda? A minha agenda é assim: eu e Tina estaremos em Aracaju nos dias 21 e 22 de maio dos anos 2022. Eu e Tina, 27 e 28, estaremos na nossa igreja, na conferência de família da nossa igreja. Se Deus quiser, no outro final de semana, nós estaremos na Igreja Batista Teosópolis, em Itabuna, é a nossa agenda. Mas diz Provérbios 16, 9, do coração do homem são as suas maquinações, mas o Senhor lhe dirige os passos. Diz Provérbios 16, 1, do coração dos homens são os planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então, é nesse capítulo de Jó que nós entendemos que o discípulo de Jesus, ele tem uma agenda até Deus precisar dele para alguma coisa extraordinária. Aí Deus toma a nossa agenda. Gente, eu queria ter tempo para falar tudo que está aqui no meu coração, mas eu preciso me controlar, porque eu sou muito tímido, e o tímido que começa a falar não quer parar mais, viu? Então vamos lá. Então o Dr. Rousseau Shedd, ele traz para a gente isso, o primeiro capítulo ao capítulo 2. Do capítulo 3 ao capítulo 31, por incrível que pareça, eu só vim me dar conta disso agora, semana passada, estudando por aqui. Do capítulo 3 ao capítulo 31, é o diálogo entre Jó e os 3 amigos. Incrível, irmãos. Então, ali nós temos um forte diálogo, e tem um momento, e eu fui ler todo, Deus sabe o que eu estou dizendo, eu fui ler todo. Vai ter um momento que tem uma discussão calorosa, irmão, o negócio pega, assim, discurso, uma dialética. Então, Bildad, Eliú, Elifaz, eles vão mesmo com ênfase, com a sua intelectualidade, com o seu preparo emocional, e eles vão tentando convencer Jó de algumas coisas, e tem momentos que Jó fica meio ambíguo, e Jó começa a olhar para o céu com o olho atravessado, e Jó volta a sua percepção para a vontade de Deus. Então, do capítulo 3 ao capítulo 31. Do capítulo 32 ao capítulo 37, nós temos um discurso, que é um discurso extraordinário. Se eu fosse você, eu leria o livro de Jó toda essa semana. Nós temos o discurso de um jovem chamado Eliú. E ele vai discursando, irmãos, e ele vai dando, assim, com todo respeito, mas ele vai dando umas indiretas a Jó, que eu fico impactado. Ele vai dando umas indiretas aos 3 amigos de Jó, que eu fico com o coração enxaguado. 32 ao 37. Do 38 ao 42, irmãos, nós temos Deus e Jó em ação. Eu comecei a contar, quando chegou na 40ª pergunta, eu parei. Deus começa a construir um carregamento de interrogações. E Deus começa a interrogar Jó de todas as formas. E Jó começa a ficar tonto. Jó começa a perguntar, Deus começa a perguntar a Jó: Jó, você sabe disso, Jó? Jó, você sabe quem foi que criou todas as coisas, Jó? Jó, você sabe onde é que está o fundamento do mundo? E eu fico pensando em Jó, irmãos, procurando as pilastras que estão segurando o mundo, e Jó ficou maluco. É mesmo, a minha casa, quando eu construí o primeiro andar, eu estou pensando assim, é só para trazer uma realidade. Quando eu construí o primeiro andar, eu tive de fazer sapatas, eu tive de fazer correntes, né? Pilastras, e só assim que está lá em cima. Pois é, Jó, procura as pilastras que sustentam a humanidade, Jó. Universo, Jó. E Jó ficou, meu Deus, o que é isso? E Deus começou a fazer perguntas. Jó, você já ouviu falar do Leviatã, Jó? E Jó começou a ficar, o que é isso? Eu nunca vi falar nisso. Do Bermonte, Jó, você já ouviu falar? E aí, irmãos, Deus falando, o que algumas versões traz, do crocodilo. Do hipopótamo. E Deus depois volta a falar, irmãos, sobre o crocodilo. E começa a falar da força, de como ele, quando corta as águas, sai uma gosma dele, deixando rastros. E Deus vai falando com Jó de tal forma, e Jó vai vendo imageticamente o cenário de Deus.
E aí Deus olha para Jó e diz: Jó, se você ficou impactado com um crocodilo, com um hipopótamo, com o tamanho dele, com a força dele, com a indestrutibilidade deles, e você está duvidando de mim, Jó, tem alguma coisa errada. Quando nós chegamos, irmãos, no capítulo 40, do 3 ao 5, Jó dá uma resposta a Deus. Eu quero ir lá com os irmãos, depois eu espero que faça sentido tudo que eu estou fazendo agora para voltar para o capítulo 1. Vamos lá para o capítulo 40, do 3 ao 5. Naturalmente, você pode voltar um pouquinho a sua folha e você vai ver rapidamente quantas interrogações aparecem. Tudo isso aí é Deus fazendo perguntas. E aí no capítulo 40, de 3 a 5, Jó dá a sua primeira resposta a Deus. Jó respondeu ao Senhor: sou indigno. Que te responderia eu, Senhor? Põe a mão sobre a minha boca, ou seja, é melhor ficar calado, não tenho respostas. Uma vez falei, e não direi mais nada. Aliás, falei 2 vezes, porém não prosseguirei. Agora, irmãos, dá um pulinho comigo aí no 40, do 15 em diante. As fileiras das suas escamas são o seu orgulho. Ele está falando do Leviatã. As fileiras do seu orgulho, das suas escamas, são o seu orgulho. Cada uma bem encostada, como por um selo que as ajusta. A tal ponto, uma se junta à outra, que entre elas não passam nem há. Ele está falando do crocodilo. E aí Jó vai vendo Deus indagar ele, dizendo o seguinte: veja como é, detalhe, a vida desse crocodilo. E aí, irmãos, lá no capítulo 42, nós temos a última resposta de Jó. É a última verbalização de resposta. E ele diz, diante de tudo isso, irmãos, Jó disse, orando: Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Passamos todo o livro de Jó, agora vamos voltar para o drama de Jó. O tema que essa igreja me enviou, restaurando os valores da família. Quando nós falamos de família, meus irmãos, e ontem, eu fiquei tão feliz quando uma irmã, que é sogra, me procurou e falou: pastor, quero lhe dar um abraço. Eu disse: por quê, minha irmã? O senhor falou bem da sogra, me senti representada, pastor. E ela me deu um abraço tão gostoso que eu falei: será que essa irmã está com algum problema em casa? Mas não, irmãos. Ela fez justiça. Eu achei linda a postura dela. Ela se apresentou a mim com muita educação, mas eu achei tão linda a postura dela. Por que ela trouxe para mim? Ela trouxe para mim que a igreja precisa falar mais do que é o comportamento social, familiar dos seus fiéis. E eu fui ouvir uma palavra do pastor Cláudio, eu fui ouvir uma palavra do pastor Paulo, e eu percebi como vocês são bem instruídos. Eu acho que vocês nem precisariam de mim aqui para falar a verdade, porque quando eu fui ouvir a palavra desses 2 rapazes, eu fiquei impressionado, gente. Falei: rapaz, vou fazer o que lá com um povo que prega tão bem? Mas Deus tem as suas formas de fazer. Então, quando essa irmã me falou isso, me veio uma outra pessoa. E essa outra pessoa, com muita educação, com muito zelo, falou: pastor, obrigado porque o senhor falou das viúvas, o senhor falou das divorciadas, o senhor falou das que não casaram, dos que não casaram. E eu fiquei feliz com isso. Fiquei muito feliz com isso. Então, a minha introdução, queria lembrar vocês, tomem muito cuidado quando vocês pensarem em igreja só e tão somente pensando nos casais. E eu já vi que é uma preocupação do pastor, graças a Deus por isso. Mas, meus irmãos, é preciso cuidar das viúvas, é preciso cuidar dos divorciados. Gente que planejou, que orou. Gente, às vezes a gente não tem o cuidado, o zelo
sem querer a gente termina magoando muitas pessoas. Um casal bonito desse pode vir aqui à frente e dizer: o nosso casamento está de pé porque nós oramos. Aí tem uma mulher que orou a vida toda pelo esposo, e o esposo aprontou e saiu de casa. Aí ela escuta uma pessoa dizer isso aqui. Ela vai dizer: então eu não sou crente, porque eles oraram, não deu certo, eu orei, não deu certo. Você imagina uma mãe que está com o filho nas drogas, ouvir outra mãe dizer aqui na frente: eu orei a vida toda, meus filhos nunca foram para as drogas. Aí aquela mãe que ora diz assim: então eu não sou crente. Ou eu sou um crente de segunda linha. Você imagina um pai que rala, que chora, o sonho é ver o filho fazendo medicina, e geme quando passa de madrugada e está o filho chorando, orando e estudando para passar em medicina. E aí vem um outro pai aqui à frente e diz: pessoal, eu quero agradecer a Deus porque o meu filho passou em medicina, porque eu orei. Aí eu fico pensando naquele pai que orou. E o filho tem 8 anos tentando passar em medicina e não passou. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, que a igreja precisa voltar para os princípios. As coisas não acontecem na vida do cristão, na família do cristão, porque nós somos bons ou porque fazemos alguma coisa. As coisas acontecem em nossa vida, meus irmãos, por causa da graça de Deus. A mesma coisa, as coisas ruins não acontecem em nossa vida por causa de alguma coisa que você fez e agora Deus está te castigando. Não é por isso. As coisas ruins acontecem em nossa vida, irmãos, porque nós somos seres humanos e estamos sujeitos às mesmas coisas que quaisquer que sejam as pessoas podem passar na vida. É preciso entender que a nossa vida tem um alicerce invisível, tem uma pilastra invisível nos sustentando, que é a graça da mão de Deus. E se a gente não entender isso, nós nunca vamos entender as mudanças de cenários em nossa vida. E a família precisa entender que restaurar o amor por Jesus, independente do que esteja acontecendo, independente das mazelas, das misérias, das dores, dos dissabores, das alegrias, das tristezas, das conquistas, das vitórias, a despeito de todas as coisas, nós precisamos voltar o nosso coração para Jesus. E sabe, irmãos, muitas vezes nós não entendemos, mas em muitas pessoas, a pior prova na vida de muitos crentes, e eu estou entre eles, a pior prova na nossa vida, talvez não seja a dor, talvez sejam as alegrias, as conquistas e as vitórias. Eu peço com muito zelo perdão se eu ferir alguém aqui, mas a prova difícil é não precisar orar para pagar as contas. É uma prova difícil, irmãos. Porque é só fazer o Pix, passar o cartão. É bom, mas é uma prova difícil. Ou prova difícil, irmãos, é ir ao médico, entregar um exame, e ele dizer: você está com o organismo de 30, e a pessoa com 70. E a pessoa volta para casa nas nuvens. Quem volta para casa, recebendo um exame, dizendo no exame: sua saúde está em pleno vapor, volta com um tipo de Deus. Quem volta para casa com um diagnóstico: você está com câncer, volta com outro tipo de Deus. Eu posso até magoar o seu coração, mas toda vez que você sair de um médico, volte com um diagnóstico de saúde, mas com um coração de câncer. Com um coração que diz assim: eu tenho câncer do pecado na minha vida, se eu tenho saúde é pela graça de Deus. Irmão, toda vez que você pagar a sua conta num Pix, ou que você olhar para a sua conta, está lá 1.800.000, 20 mil, 15 mil, toda vez que você trocar o carro, toda vez que você pegar a sua aposentadoria, toda vez que você pegar o recurso que você tem dos seus aluguéis, toda vez que você receber o que você tem de direito nessa terra, receba em volumes ou em volume, receba fazendo contas, mas se você receber muito dinheiro, volte para casa
com muito dinheiro na conta, mas volte como um pobre, miserável, cego e nu espiritual que depende da graça de Deus. Toda vez que você voltar para casa saindo da academia, que você olhar o seu bíceps, que você olhar os seus músculos, que você olhar todo o seu corpo, que você virar um pouquinho, dependendo do seu sexo, você vira um pouquinho assim, ou você vira um pouquinho assim. Toda vez que você olhar, que você sair do salão, com o seu cabelo, vento batendo, aquele cabelo subindo, e as pessoas olhando e você faz pipi, o vidro do carro baixa, e você entra, e você simplesmente toca o dedo no carro, e não precisa de chave, o menino que vai receber o dinheiro diz, uau, cadê a chave? Que chave aqui por vós, ligai vós. E aí ligou o carro. Toda vez que eu coloco a mão no volante do meu carro, minhas filhas sabem disso, irmãos. Toda vez que eu entro no carro, que eu passo pela portaria do prédio, do condomínio que a gente mora, que eu pago a minha feira, Tina está aqui, ó, graças a Deus minha esposa está aqui. Toda vez que eu boto a mão no carro pela manhã, gente, digo, Deus, quem sou eu para ter um carro, Pai? Deus sabe o que eu estou dizendo, irmão, não estou sendo hipócrita, não. Deus, quem sou eu para ter um carro? Um carro desse, Senhor? Eu faço a minha oração, Senhor, me ajuda a ser uma bênção. Me ajuda a usar bem esse carro para a tua glória. Toda vez que eu pago a minha conta, irmãos, numa feira, eu não sei do tempo, talvez mais de 22 anos que eu fiz uma feira no cartão. Lá em casa nós temos hábito de fazer tudo à vista. Mas, meus irmãos, termino de passar a compra. Eu digo, minha filha, eu posso orar por você? Posso orar aqui? Às vezes a mulher é tão brava, que tem gente brava, tem pastor bravo, né? Que eu oro em silêncio. Mas eu sei que elas também estão orando, porque eu tenho consciência, irmãos, que nu saí do ventre da minha mãe. E nu, para lá, eu voltarei. Pastor, o que isso tem a ver com família? Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba e que você leve no seu coração nesta manhã é que o maior valor que uma família pode restaurar é depender de Deus e depender de Deus plena e completamente. Amém, meus irmãos? Diga comigo assim, eu quero restaurar a dependência de Deus. Dependência de Deus, dependência a Deus, dependência para Deus. Uma outra coisa que eu quero dizer para os irmãos e irmãs nessa hora é que tudo estava muito bem com Jó. Jó estava vivendo o melhor momento da sua vida. Veja que Jó, ele tinha filhos que não estavam à porta de bares. Veja que Jó tinha filhos que não estavam a madrugada toda conversando com estranhos nas redes sociais. A família de Jó era uma família com um comportamento familiocêntrico. Havia um sentimento, comportamento, ações e reações de estarem juntos. Era uma família unida. Era uma família basicamente etnocêntrica. Eles viviam muito bem entre eles. E por conta disso, aos nossos olhos, não há problema algum em filhos estarem reunidos na sua casa. Não há problema algum. Mas Jó, ele viu um sério problema com a alegria dos filhos. Ele teve a brilhante ideia de nos alertar que muitas festas, de alguma forma, podem alterar o nosso comportamento e nos tornar pecadores. Muitos adolescentes vivendo festa, vivendo o apogeu das redes sociais, vivendo festa na escola, festa na faculdade, e abre a boca e diz assim, eu estou nessa festa, mas eu sou crente, e daqui a pouco, sem perceber, ele começa a negligenciar aquela ladainha de painho de manhã, porque painho de manhã tem ladainha. Meu filho, eu sei que você não bebe, mas se te der uma água mineral, não deixa o copo lá, cuidado quando lhe der um refrigerante, olha o fundo para ver se não está furadinho embaixo. E aí ele negligencia, alguém vai lá e coloca alguma coisa na bebida. Ou de repente alguém dizendo que nada, aí é o crente, não custa nada, dá só um tragozinho. E às vezes, meus irmãos, é na festa
que o pecado entra. Só lendo esse texto que eu comecei a entender Salomão, quando no capítulo 7 ele diz: é melhor ir a um lugar onde há luto do que a um lugar onde há festa. Então, segunda coisa que eu quero dizer para você, para restaurar os valores da sua família: administre bem as festas. Pouquíssimas pessoas precisam administrar bem as dores, porque o cristão, quando passa pelas dores, ele corre para a cruz. Mas cuidado com a festa, irmãos. Cuidado com as festas. Uma outra coisa que vai chamando a minha atenção aqui é que Deus, Ele está na sua topografia celeste. Os filhos de Deus, os anjos do Senhor estão prestando contas a Deus. A Bíblia diz que Satanás se infiltra. E aí tem uma outra coisa que é importante deixar para você nessa manhã. À noite eu vou falar sobre Isaías 58, o tema que me deram, o versículo que me deram. Mas veja, há aí uma estrutura espiritual de alerta às famílias. Por que que Satanás tanto quer destruir a família? Porque a família é construída com alicerces invisíveis, valores alicerçadores. E a palavra alicerçador é alguém que dá suporte na hora da dor. Então, Satanás queria tocar em Jó, porque tocando em Jó, Jó não iria mais ter força para orar pelos seus filhos. Tocando em Jó, Jó não seria mais um bom esposo. Tocando em Jó, Jó não seria mais um exemplo social, um testemunho social, visto que nesse tempo o sofrimento era aliançado, conectado à desobediência, e os amigos dele trazem esse discurso. Cuidado com a infiltração de Satanás. Hoje, gente, eu tenho tanto medo de ferir e de desonrar o pastor da igreja. Eu sou um pastor batista desde quando eu nasci, estou completando 19 anos de ordenado ao Ministério da Palavra. Eu não conheço outras denominações, já preguei em presbiteriana, Assembleia de Deus, já fiz casamento dentro da Igreja Católica, mas eu não posso falar das outras igrejas porque eu não conheço. Mas, meus irmãos, eu sou batista, eu estudei em colégio batista, eu fiz seminário batista, eu fui seminarista batista, eu sou pastor batista há 19 anos. Mas incrível como o povo batista está vivendo como se o Espírito Santo fosse a exclusividade dos pentecostais. Não! O Espírito Santo também é nosso. E é preciso restaurar essa verdade. O Espírito Santo é batista, ele fala. Deus pode curar enquanto o pastor Paulo César prega. O Espírito Santo pode chegar enquanto você está sentadinho no fundo. Deus pode, nessa manhã que o pastor está pregando, Deus pode dar prosperidade a você naquela área que você não tem. Deus pode curar, Deus pode falar, Deus pode revelar, Deus pode trazer coisas à sua vida que ninguém nunca trouxe enquanto o pastor prega aqui, porque Deus é o nosso Senhor. Amém. Sabe, irmãos? Aleluia. Sabe uma coisa que aconteceu comigo, que eu sofria? Eu era pastor de jovens em Itabuna. E me pediram para orar por uma moça, e eu fui ao hospital orar por uma moça. E eu disse para alguém bem assim: mas eu não tenho o dom de curar. E quando eu chego no hospital, irmãos, que eu oro por aquela moça, um dia depois a moça morreu. Aí me pediram para orar por uma senhora, eu era pastor de jovens, e meu pastor dizia: Hermes, vai lá. E a irmã muito querida, uma irmã que fazia parte do meu grupo de oração, e eu fui orar com ela. Orei com ela, irmãos, e fui para casa. Precisei passar na igreja. Quando eu cheguei no meu gabinete, um jovem pastor ainda, o telefone tocou na igreja, a irmã morreu. E aí, meus irmãos, eu fui orar por um outro rapaz, passou por um acidente de automóvel, e eu fui morrendo de medo. E a mãe me pediu para orar por aquele rapaz, e eu falei: Jesus, tem misericórdia de mim, Pai. E alguém disse uma palavra lá, e eu conturbei essa palavra, eu falei: eu carrego o espírito de morte em mim, eu não sou crente, eu não vou ser pastor. Fiquei todo confuso. E eu fui orar para aquele rapaz morrendo de medo. Oh, meu irmão, quando orei por aquele rapaz, uma semana depois o rapaz morreu. Alguém precisa de oração aí, irmão? Sofri, meus irmãos. Sofri. Fui conversar com meu pai e minha mãe. Pai e maninha me ensinaram o que é o Evangelho. Cheguei na casa de maninha. Maninha,
Eu não sou pastor. Maninha, todo mundo que eu oro morre. E comecei a chorar diante de Deus, falando com maninha e com o painho. Falei, maninha, nem dom eu tenho. Tem gente que Deus deu o dom de curar e eu não tenho. Maninha, tem gente que tem a palavra de sabedoria, eu não tenho. Maninha, tem gente que sabe pregar, eu não sei. Irmãos, meu pai morreu tem 1 ano, mas ele botou a mão no meu ombro e disse, filho, você pode até não ter o dom, mas você tem o dono de todos os dons. Deus sabe o que eu estou dizendo aqui, irmãos. Eu perdi aquele medo, eu falei, Deus, eu sei que nada acontece fora da tua vontade. E eu estava com Tina dando um estudo bíblico para um casal, eram 4 casais. E chegamos naquele casal, uma jovem senhora de 43 anos. Muita farra, eles participavam de muitas festas. Eu vou falar o nome porque eles deram testemunho em nossa igreja agora. Eles são de Itabuna, o Ari e Catarina. E nós estávamos ali orando, estudando a Bíblia, um pequeno grupo, hoje na nossa igreja é pequeno grupo multiplicador, naquela época era PG, grupo familiar, desculpa. E quando estávamos orando para ir para casa, diante de Deus, o Espírito Santo falou comigo. Eu nunca tinha ouvido a voz do Espírito Santo daquele jeito. Ore na barriga de Catarina. Unja com óleo. Sabia nem o que era isso. Falei para Tina. Lembra disso, Tina? Tina, Deus falou isso, isso e isso comigo. Catarina já está com a idade de 43 anos, já perdeu 4 filhos, ela não tem condição de ter filho, mas Deus mandou, eu estou com vergonha. Tina, muito sábia, disse, se Deus mandou, faça. Eu chamei o esposo, Ari, eu sei que você não acredita, que Catarina não acredita mais, não vai tentar mais. Contei toda a ladainha e falei, Deus mandou orar pela barriga de Catarina e botar óleo. Tem óleo aí? Aí ele pegou, na época era aquela lata de... Era lata, eu lembro o nome. Aí peguei, botei numa colher e falei, esse óleo aqui é ungido do trono de Deus. Botei para cima a colher e falei, Senhor, quem faz o milagre não é o óleo, eu sei que não é o óleo, eu sei que é o Senhor que vai fazer, mas eu vou botar o óleo para despertar a fé dela. Eu acho que é isso. Entramos no quarto, eu, Tina e o casal. Ela era uma moça alta, e eu disse, Ari, não me leve a mal não, mas eu vou colocar o óleo na tua mão, e você vai botar a mão na esposa da sua barriga, porque na barriga da nossa esposa, só bota a mão o marido. Ele disse, pastor, quando o senhor botar a mão na barriga da minha esposa, não vai ser a sua mão, vai ser a mão de Deus. Deus não botou o senhor mandar botar a minha mão, é a sua mão. Aí eu falei, Tina, fica com os olhos abertos. Tina ficou com os olhos abertos, eu falei, Ari, fica com os olhos abertos. Catarina, fecha os olhos. Espero que eles estejam me ouvindo, que eu contei, eu falei com eles que eu ia contar. Botei a colher, encharcar a colher aqui na minha mão, virei todo o óleo na minha mão, coloquei na barriga de Catarina, passei a mão rápido e disse, Deus, em nome de Jesus, eu estou orando porque o Senhor mandou. Na minha mente eu disse bem assim, eu nem acredito, mas estou orando. Eu estou orando porque o Senhor mandou. Faz um milagre e faz uma obra em nome de Jesus. Só fiz isso. Não sei se tem 1 ano ou 2. João está com quantos anos hoje, Tina? João tem 20 anos? Misericórdia. João, aquele que nasceu naquele dia, nasceu porque o Espírito Santo falou a um batista. Então a terceira coisa que eu quero que você restaure na sua família, restaure a presença do Espírito Santo na sua família. Não deixe o Espírito Santo fora da sua família. E onde é que eu vejo isso na vida de Jó? Eu vejo isso, meus irmãos, quando Satanás entra na fila. Eu vejo o Espírito Santo quando Satanás entra na fila. E Satanás, quando entra na fila, ele é abordado por Deus. E Deus diz assim, tu observastes o meu servo Jó? Porque primeiro, o copista, o narrador, o historiador, ele fala as características de Jó. Depois é Deus que vai testemunhar acerca de Jó. Mas na primeira vez que ele entra na fila, Deus aborda ele. Satanás, de onde você vem? Primeira coisa, Deus não pergunta porque Deus quer resposta. Guarda isso no seu coração. Nenhuma pergunta na Bíblia Deus quer resposta. Deus nunca pergunta buscando resposta. Deus pergunta buscando reflexão. As perguntas para Deus não existem. Deus, quando pergunta, Ele quer despertar a pessoa. Então Ele quer despertar Satanás. De onde você vem, Satanás? Qual é o seu ofício? O que é que você faz?
Veja como é improdutivo o que você faz. Ah, eu estou rodeando a terra. Olha a batalha espiritual da família, irmãos. O papel de Satanás é ficar rodeando, ele fica observando. Aí Deus vai e diz, tu observou meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, desvia do mal, homem íntegro. Você observou? Não há ninguém na terra como ele. Você tem noção do que é isso, irmão? Jesus falou que a pessoa que ele mais destacou na Bíblia, segundo Jesus, foi João. E Jesus disse que nós aqui, podemos, com toda a dificuldade que temos, nós podemos fazer coisas maiores do que João. E agora Deus está dizendo que não há um homem, naquele momento, como Jó. E aí Deus diz para Satanás, pode ir, faça tudo. Agora, uma coisa você não faça. Você não toque nele. Não toque na saúde dele, na vida dele. O primeiro mandamento é para isso. Satanás recebe esse mandamento de Deus e vai. Agora eu quero que você acompanhe comigo para a gente adiantar. Ele recebe o mandamento de Deus e ele vai. Perceba aí. Um dia, veja que a coisa não acontece com aviso, acontece de uma hora para outra. As lutas da nossa vida, elas chegam de uma hora para outra. Está tudo bem, daqui a pouco você recebe a notícia. Está tudo bem, daqui a pouco você recebe um telefonema. Está tudo bem, daqui a pouco você recebe o diagnóstico. É rapidamente. Um dia, quando os filhos de Deus, os filhos e as filhas de Jó, comiam e bebiam na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro e disse, Jó, os bois estavam lavrando, e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio da espada. Veja aí o detalhe, que os bois, vamos voltar lá para o versículo 3. O versículo 3 diz o seguinte, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de quê? Quanto é 500 juntas de bois? 1.000 bois, juntas, o par, o casal, 1.000 bois. E diz assim, e 500 jumentas. Então, pelo texto aqui, esses bandidos, esses homens levaram 1.500 animais. E mais do que isso, eles mataram todos os servos daquele momento de Jó. Aí, o que acontece? Ele ainda estava falando, porque um sobrou para trazer o relatório, e esse mensageiro, quando estava falando, agora o que acontece é que fogo do céu cai, leva as ovelhas, leva os servos, destruindo tudo. Depois, ele volta, e aí os bandos dos caldeus se dividem em 4, eles matam os servos à espada, e a coisa vai acontecendo. Agora, meus irmãos, eu quero caminhar para o final, e o meu final é quase 1 hora, quero caminhar para o final, dizendo o seguinte, quando eles destroem tudo que Jó tem, depois que ele destrói tudo que Jó possui, ele se dá por satisfeito, e Deus pergunta a ele de novo, você viu como foi que Jó reagiu? E aí ele chega para Deus e diz assim, Jó, tem uma versão que fala de balde, em vão, é muito fácil, é muito bom, olha a mulher que ele tem, olha a riqueza que ele tem, tudo bem que ele perdeu tudo. E aí Deus agora diz assim, olha, ele perdeu tudo, mas ele continua íntegro. Sim, mas eu quero ver ele em cima de uma cama. E aí Deus diz para ele, toque na artéria, toque nos rins, toque na córnea, toque no calcanhar, toque nos joelhos, toque na pele, toque nos nervos, toque no sistema nervoso central, toque em tudo. Mas existe dentro dele, dessa arcada, dessa estrutura humana, existe dentro dele, dentro desse processo que é palpável, existe algo impalpável.
que eu dei a ele. Eu dei a ele a vida e coloquei dentro desse corpo, porque um dia esse corpo vai ficar e eu vou levar a vida para a eternidade. Então a vida você não pode tocar. Mas eu vou lhe dizer que ele tem a vida eterna e ele tem a vida na terra. Não toque nem na vida da terra, porque você não pode tocar na vida eterna. Só quem pode tocar na vida da terra e na vida eterna do crente é o Espírito Santo de Deus. Por conta disso, Satanás volta, e você já sabe a história, eu vou encurtar. Jó vai perdendo tudo e agora Jó perde 10 filhos. Jó perde 10 filhos, e ele fica numa angústia no coração, ele rasgou o seu manto, ele rapou a cabeça, e quando uma pessoa rasga o seu manto, ele está dizendo o seguinte: olha, eu fui rico, eu tinha capas, eu tinha mantos, o que eu tenho agora, eu vou jogar fora, eu já perdi tudo mesmo, essa capa é como se fosse um brasão. As famílias tinham um brasão, e esse brasão dava uma conotação familiar, dava uma conotação de muita ostentação, dava conotação de testemunho público. Então ele rasgou e disse: eu não tenho mais nada, não tenho referências, não tenho destino, não tenho raízes, não tenho princípios, não tenho valores, perdi tudo. E aí Jó, meus irmãos, ele toma uma decisão. Versículo 22, para mim, é a chave hermenêutica desse texto. O que Satanás queria era que Jó blasfemasse contra Deus. E aí o final do versículo 22, antes da saga maior de sofrimento de Jó, diz assim: em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma a Deus. A coisa vai acontecendo, Jó vem para a sua prova, as coisas vão se agigantando, como eu disse, ele perde os seus filhos, é muito doloroso o que Jó está passando, e agora eu vou finalizar a minha palavra, lendo alguns tópicos aqui que eu escrevi. Eu vou pedir a Deus que me faça ser mais rápido, porque eu sou prolixo. Combinado? Vamos lá. Primeira coisa, o que é que Jó fazia antes da prova? A igreja responde comigo: orava. O que é que Jó fazia antes da prova? Gente, me ajuda aí, fala mais alto, que o pessoal da internet não ouviu, não é, pessoal? Vamos lá, o que é que Jó fazia antes da prova? Orava. Irmãos, restaure a oração na sua casa, diante de Deus, mesmo sendo um filho. Agora sim, irmão, pelo amor de Deus, tem gente que tem filho adolescente, quer fazer um culto doméstico de 1 hora. Pelo amor de Deus. Nem eu aguento. Eu não aguento, não. Irmãos, lá em casa, culto doméstico, a única coisa que a gente faz, a gente canta uma música. Tina sabe o que e a gente pega um livro da Bíblia e vai lendo. Se o capítulo for grande, eu divido em 2 dias. Eu leio o capítulo, se for pequeno. Cada um lê 3, 4 versículos, dependendo do tamanho. E depois, cada um dá um destaque. Eu escolho o versículo 23 por causa disso. Acabou. Não dá 10 minutos. Eu fui falar isso para um pastor, falou: que absurdo! Culto doméstico de 10 minutos? Aí o filho dele falou bem assim: ô pastor, eu achei tão bonito aquilo que o senhor falou. Meu pai nunca fez culto doméstico com a gente. Irmão, eu prefiro fazer 10 minutos todo dia. E quando chegar no final do ano, ter 1 ano de influência na minha casa, do que fazer de 1 hora e meu filho no próximo encontro dizer bem assim: misericórdia, ninguém merece, tapar o ouvido do coração e não ouvir a palavra de Deus. Então Jó, ele orava com sabedoria. E eu vou lhe dizer uma coisa: eu aprendi a não orar mais por minhas filhas. Eu não oro mais por minhas filhas. Quando eu vou orar, eu digo: Deus, eu quero te apresentar a Cauana. Um dia desse ela me disse assim: pai, por que o senhor ora tanto pelo meu namoro? Eu falei: essa menina está ouvindo eu orar pelo namoro, porque quando eu vou orar pelo namoro, eu só falo com Deus, você acredita? Nunca falei assim: Deus abençoa o namoro de Cauana, abençoa Talho, nunca. Depois eu descobri, irmãos, que ela pegando meu celular para fazer o Pix, existe uma forma no celular de aviso que eu coloquei para tal hora me lembrar para orar por ela, nesse horário. Aí o celular, ele avisou, no dia que eu não tiro, fica ali a vida toda. Então, quando eu vou orar, eu não oro pelas filhas. Eu oro por Laura. Eu oro por Cauana. Aprendi com Jó. A Bíblia diz que Jó orava pelos seus filhos. 1 de cada vez. Imagine aí Jó orando por 10 filhos. Ô Senhor, abençoa Messias, Pai. Toma o Messias na sua mão.
Esse menino é um negócio, se não tiver cuidado desse menino, ele pula muito. Oh, meu Deus do céu, tem misericórdia desse menino Messias. Oh, Pai, toma nas tuas mãos Paulo César, meu Deus do céu. Esse homem só quer carro grande. Oh, meu Deus do céu, teve aqui, ó. Oh, Senhor, toma na sua mão Cláudio. Oh, meu Deus do céu, esse homem só quer caixa. Tudo desse homem é caixa, caixa, caixa. Oh, Senhor, olha por Beto, Beto. Oh, meu Deus do céu, Beto com a voz bonita. E vai orando, daqui a pouco. Oh, Senhor, olha pela mulher do... Esqueci o nome aqui, como é seu nome? Oh, meu Deus, olha para Marta, olha para Maria. Imagine, irmão, se o sujeito não estiver focado em Deus, quando ele estiver no terceiro filho, ele nem lembra mais o nome dos 7. Eu tenho 2 filhas, tem hora que eu chamo Laura de Cauana, Cauana de Laura, é uma confusão na minha cabeça. Agora Jó tinha 10 filhos e orava por cada um pelo nome. Segunda coisa, Jó era alguém que ensinou a seus filhos a cerimonializar. O que mais me choca na família hoje, irmãos, ontem eu falei de pedir a benção pai, benção mãe, mas, irmãos, o que mais me choca na família hoje é que o filho passa no vestibular e o pai e a mãe, graças a Deus, colocam uma faixa grande no condomínio, bota a foto do menino, passou em medicina, em lagarto, ainda bota um lagartão desse tamanho lá. Aí os vizinhos, quando vão entrando, ei, a filha de Beto é desse jeito, passou em medicina. Parece, irmão, que ela não quer glorificar a Deus, não. Parece que ela quer botar na cara do condomínio para todo mundo ver que passou. Aí o menino vem batizar na igreja. Não bota uma faixa bem grande no condomínio. Glória a Deus, meu filho foi batizado, desceu as águas. Nós queremos cerimonializar, irmãos, pelas coisas do mundo, mas não cerimonializamos mais pelas coisas de Deus. Lá em casa, irmãos, lá em casa eu levo as filhas, as colegas, para cerimonializar nas pequenas coisas. Lá em casa, irmão, essa semana minha filha está integrando o TCC dela, está formando em Direito. A semana passada nós saímos para comemorar. Nós saímos para comemorar porque ela entregou nas mãos do orientador. Agora nós vamos sair para comemorar quando ela fizer a defesa. Sabe por quê, irmãos? Porque cada madrugada, que muitas vezes ela estava ali, eu e Tina estávamos no joelho orando. Então, nós precisamos fazer como Jó. Voltar a cerimonializar os detalhes da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu acho que não vou ter tempo de falar tudo, mas eu vou mudar aqui um pouquinho. Deixa eu só finalizar da seguinte forma. Eu boto o relógio, não adianta nada, eu já prestei atenção nisso. Mas vejam bem, para finalizar mesmo, se eu puder falar de família como a família padrão na Bíblia, para mim é a família de Jó. Vamos lá? Vamos. Primeiro, o homem tem que ser como Jó. Tem que ser um homem que tem dinheiro, gente, para pagar as contas, pelo amor de Deus. Tem que ser como Jó, tem que ter dinheiro. Tem que trabalhar, não pode ser preguiçoso. Tem que trabalhar para sustentar a família. Tem que ser como Jó. Mas veja bem, trabalhe, tenha dinheiro, seja mantenedor, mas não deixe a espiritualidade da sua casa com pobreza. O homem tem que ser como Jó, tem que ter dinheiro sim, mas tem que ser o sacerdote da sua casa. Jó orava. Jó tinha relação com Deus. A família perfeita para mim, que restaura os valores, é a família que o homem busca o dinheiro, mas ele é alguém que é um sacerdote da sua casa. Segunda coisa, a família perfeita para mim é a família onde os irmãos, os filhos, os netos, eles são ensinados a valorizar a sua história, estarem juntos, terem tudo em comum. Olha os filhos de Jó. Irmãos, eu quero parafrasear o texto, dizendo que o mais velho tinha casa. Então eu quero pedir licença aos irmãos, para aplicar, e eu não tenho consciência plena, absoluta, teológica disso, mas eu quero aplicar quando o texto diz aqui, que eles vinham na casa do irmão mais velho. Então eu estou levando em consideração que esse irmão mais velho era casado. Então a família perfeita para mim é aquela família que o casal não implica com os parentes um do outro. A família perfeita é aquela que a mulher não olha para o esposo e diz assim, é hoje que os seus parentes vêm aqui para casa. A família perfeita é aquela que o marido não olha para a esposa e diz assim, vou receber aquela jararaca, aqueles seus parentes hoje aqui. A família perfeita, irmãos, é aquela que recebe os parentes um do outro, entendendo que por mais chatos, ainda que eles peçam dinheiro emprestado e nunca paguem, mas a família perfeita que restaura os valores é aquela que serve como suporte, inclusive para os piores parentes da minha esposa. Os piores parentes
da minha esposa. Então a família que restaura os valores é a família que o casal recebe os parentes da sua... Não sei se faz sentido para vocês, eu estou aplicando o texto aqui. Mas a família perfeita também, irmãos, e eu queria mostrar para vocês a sogra de Jó e a sogra da esposa de Jó, o sogro de Jó e o sogro da esposa de Jó nesse texto. Pastor, onde é que eles estão, pastor, nesse texto? Pastor, me conte, eu estou curioso, pastor. Eles estão em casa cuidando da vida deles. Eles estão cuidando da vida deles. E ontem eu falei só bem de sogra, hoje eu vou falar mal. Irmã, vou falar mal do sogro. Irmão, cuida da sua vida. Deixa a vida da sua sogra nas mãos de Deus. Não fala mais com ela. Fala dela para Deus. Meu irmão, para de falar mal do seu genro. Quando alguém pergunta, cadê aquele elemento, aquele que para com isso, cuida da sua vida, fala dele para Deus, coloca o joelho no chão. Eu acho lindo a postura do sogro de Jó, da sogra de Jó, do sogro da esposa de Jó e da sogra da esposa de Jó, porque eles estão cuidando da vida deles. Amém, meus irmãos? Mas a família perfeita, irmãos, é aquela família que não é apegada ao que tem, porque tem consciência que eu não sou o que eu tenho. Eu sou o que eu sou, apesar ou ainda que tenha ou não tenha. A família perfeita é essa família, irmãos, que Jó, ele perde tudo. Em nenhum momento, eu ouço falar que os filhos de Jó se rebelaram contra Jó, que a esposa de Jó se rebelou contra Jó, se Jó se rebelou contra Deus porque perdeu tudo. Era rico e ficou pobre. Não sei se você já prestou atenção, mas quando Jó foi perdendo os bens, os filhos continuavam vivos. E aí Jó vai dar uma notícia para os filhos. Filho, costa aí os 10. Aí você imagina esses meninos, filho de Jó. Imagine aí. Imagine a camisa dos filhos de Jó. Imagine o tênis. Imagine o iPhone 25 na mão. Aquele iPhone bala, o novo, que ninguém pensou ainda, já tem na mão. E os bags assim juntos, e Jó dizendo, pessoal, eu vou precisar pegar o iPhone de vocês, o iPad, o tablet, o computador. A gente vai ter que vender tudo. Não tem dinheiro para fazer a feira esse mês. É porque a gente não pensa, irmãos. Os meninos perderam tudo. Agora só tem o que eles têm. Só que pior do que isso. Depois que essa família viveu bem e aprendeu a administrar a fé, independente do que tem, apesar do que tem, a despeito do que tem, esses meninos também morrem. E agora fica o casal. A família precisa ter essa consciência que quando um casal começa uma família, ele começa uma família e há uma promessa que as pessoas fazem diante de Deus. Malaquias 2 diz que Deus é testemunha. Diante do pastor Paulo, do pastor Messias, do pastor Cláudio. É uma promessa. Aí o pastor pergunta, o padre também pergunta, diz assim, você promete ser fiel na saúde, na doença, na alegria, na tristeza? E eu quero finalizar minha palavra falando a mulher mais linda da Bíblia aos meus olhos. A mulher mais tremenda da Bíblia aos meus olhos. A mulher mais exemplar da vida aos meus olhos. E eu queria dizer agora que de forma assexualizada, eu queria que essa mulher fosse um exemplo para todos nós aqui nessa manhã, e eu finalizo a minha fala. Eu sei que o livro de Jó aponta para Deus, glorifica a Deus e destaca Jó. Mas eu queria nessa manhã, para restaurar os valores da família, eu queria que fôssemos uma igreja parecida com a esposa de Jó. A família restauradora, a família que busca os valores restaurados, a família que é exemplo, é uma família que se parece com a esposa de Jó. Por quê, pastor? Meus irmãos, nós estamos falando de uma madame. Madame, mulher rica. Não existe aqui em Aracaju, no estado do Sergipe, uma família, nem os políticos mais ricos daqui, não existe uma família rica como a família de Jó. Gente, vocês sabem como é a riqueza do Oriente? Vocês têm noção disso? Jó era o mais rico. Essa mulher era uma madame. Essa mulher, vou parafrasear o meu pensamento. Essa mulher, ela tinha, diz a Bíblia, que Jó tinha muitos servos ao seu serviço. Você já pensou o que essa mulher tinha? Ela tinha babás, no plural.
ela tinha cabeleireiras, ela não ia a salão, salão vinha a ela. Ela tinha manicures, pedicures, não sei se é podólogas, esteticistas, nutricionistas. Não, ela tinha tudo, irmãos. Motoristas, tudo no plural. Essa mulher, irmãos, a unha daquela mulher, aquela mulher, ela não conhece o perfume de alho, ela nunca viu falar perfume de cebola, ela não conhece perfume de cebola, perfume de alho ela não conhece. Irmão, ela não sabe o que é repor um esmalte na unha para ir a um evento. Irmão, ela não sabe o que é pegar um pente quente, uma chapinha e esticar o cabelo para sair, ela não sabe o que é isso, porque ela tem tudo a seu dispor, irmãos. Ela tem tudo. E o que acontece? Essa mulher perde tudo. E uma mulher que perdeu tudo, o que é que ela fala? Eu vou te mostrar e provar na Bíblia hoje. O que é que essa mulher falou quando ela perdeu tudo? Ela perdeu tudo e ficou calada. Não falou nada. Mas, irmão, essa mulher... pastor, desculpa eu falar isso aqui. Me perdoa, Senhor, me perdoa se os irmãos se escandalizaram. Mas ela era uma mulher com um estômago sexual avantajado. Ela glutônica na área sexual. Vocês estão entendendo? Porque eu não posso falar aqui, né? Ela era fogo puro. Entenderam, meus irmãos, minhas irmãs? Ela era um fogareiro de madeira acesa. Ou mulher né? Ela era muito, irmão. Gostava muito. Gostava tanto que teve 10 filhos. Não foi inseminação. 10 filhos, gostava muito. O que acontece, irmão? Diz a Bíblia que da cabeça aos pés, Jó ficou doente. Aquilo que ela gostava, você entende? Ela não tinha mais. Abstinência forçada. Crise de libido. Na hora que ela ia deitar, vinha aquela vontade, não podia. Sem dinheiro, sem sexo, sem beijo, sem afeto, sem abraço, essa mulher perdeu tudo. E eu vou lhe dizer o que essa mulher falou quando perdeu o sexo, perdeu o afeto, perdeu o abraço, perdeu tudo. Eu vou lhe dizer o que essa mulher falou. Ela não falou nada. Daqui a pouco, irmãos, essa mulher que vivia com aquele moço há muitos anos, que via um moço no quarto orando e ela achava bonita a postura daquele marido, que via um moço íntegro que comprava e pagava, que não mentia, que não alterava números, que não visitava sites pornográficos, que não olhava as mulheres na rua, que não maltratava os parentes dela, um homem íntegro, um homem reto. Se ele dizia, é aqui que eu vou, é aqui que eu estou. Um homem que se desviava do mal. Ele não procurava coisa ruim, ele não procurava coisa errada, mas por ser bonito, por ter muito dinheiro, por ser uma pessoa muito conhecida, de vez em quando vinha algumas coisas em sua direção. Vinha tentações, vinha provações, vinha negócios ilícitos, vinha mulheres, vinha tudo. E a Bíblia diz, foi Deus quem disse, que essa mulher acompanhou de perto, porque Jó era um homem que se desviava do mal. O mal aí, irmãos, é a mesma palavra para a oração do Pai Nosso. Nos livra-nos do mal, do maligno. Então o maligno investia na vida de Jó. Quando vinha um maligno para Jó, nas mais diversas facetas, Jó ainda tinha pulso para se desviar do maligno. E aí, meus irmãos, essa mulher foi a mulher mais crente que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi uma mulher tão crente como Jó, como a mulher de Jó. E ela é tão crente que eu não sei nem o nome dela para não idolatrar. Agora eu queria, meu irmão, que você tivesse a fé dessa mulher. Eu queria, minha irmã, que você tivesse a fé dessa mulher. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Vamos encerrar? Eu sei que você pode estar perguntando assim, pastor, mas o senhor falou isso, mas ela disse, amaldiçoa o seu Deus e morre. Boa, boa, muito boa. Oh, que coisa boa. Eu não posso esquecer disso, não é, irmãos? Fiquem em pé para você entender. Gente, Jó defendeu a esposa dele para a gente. Ele fez uma defesa. Ele disse, minha mulher é a mulher de Deus. É isso que ele quer dizer. Ela perdeu tudo e continuou firme. Ela perdeu o sexo e continuou firme.
Ela perdeu o carinho e continuou firme, perdeu o abraço e continuou firme. Essa mulher é uma mulher de Deus. Mas ela é ser humano. E ela passou por um surto. Um processo difícil na vida. Ela foi muito forte quando perdeu os filhos, ficou do lado do marido. Ela foi muito forte quando perdeu tudo, mas foi implodindo, implodindo, implodindo. Chegou um ponto, irmãos, que essa mulher não aguentou, surtou. Jó disse isso. A mulher dele surtou, irmãos. Ficou insana, ficou louca. E Jó disse, como diz isso, louca mulher? A ideia aí, irmãos, é como quem diz assim, normalmente, você jamais falaria isso. Você só fala isso porque você está fora de si. Você está louca. Só uma louca pode dizer, abandona o teu Deus e morre. Por que eu estou falando tão bem dessa mulher, irmãos? Porque é injustiça falar mal de uma mulher que perdeu tanto e ficou perto de Deus e perto do esposo. A única vez que ela falou foi quando ela estava fora de si, um problema psiquiátrico. Mas eu venho aqui nessa manhã para te dizer, seja como a mulher de Jó na sua sanidade, mas se cuide, porque a loucura pode bater a porta de qualquer pessoa, seja na mente, seja no coração. E trair a sua esposa é uma loucura, ainda que seja uma traição virtual. Trair o seu esposo é uma loucura, ainda que seja uma loucura virtual. Desobedecer os seus pais é uma loucura, porque a conta vem ali à frente. Irritar os seus filhos é uma loucura, a conta vem ali à frente. Dizer para o seu filho, entupa, cale a boca, quem paga a conta sou eu, quem manda aqui sou eu. É uma loucura. Um dia ele vai dizer para você, entupa, fique na sua, a vida é minha. Irmãos, aprenda com a mulher de Jó. A loucura nos faz blasfemar contra Deus. Podemos orar? Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Se você quiser, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Irmão, por favor, feche os seus olhos. Deixa seu coração aberto. Eu gostaria muito de ter falado um pouco menos, o tempo menor. Me organizei tanto para isso. Eu não quero culpabilizar o meu Senhor, nem o Espírito, mas eu quero crer que até me alonguei pela vontade de Deus. Mas eu sinto uma impulsão no meu coração muito grande. É algo que está me impulsionando mesmo a orar pelas famílias, mas especialmente falando, orar por personagens da família, que diante de tudo que foi ouvido aqui, assumiu a responsabilidade de algumas áreas da vida e chegou à conclusão de que precisa dar alguns passos em direção a essa mudança. Naturalmente já é uma pessoa crente,
uma pessoa de Deus, não quer dizer que essa pessoa esteja adulterando, pecando, nada disso. Nós estamos falando de conclusões diante da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que não há motivo para vergonha, mas se de alguma forma você se viu de forma inadequada no papel social que você tem, quer na família, quer na sociedade, e você percebe que sozinho você não vai conseguir, precisa do fator espiritual e de uma ajuda exterior, que pode ser o seu pastor, os seus pastores, eu quero orar por você. E vou lhe dar um tempo para você pensar e refletir. Olha, nessa área eu preciso mudar, e é provável que o meu coração vai ter vergonha de ir à frente, porque eu sou um promotor, sou um juiz, eu sou um médico, eu sou um gari, eu sou um representante comercial, eu sou uma professora, eu sou líder da igreja, eu sou representante. O que é que as pessoas vão pensar de mim? Até Satanás entrou na fila das pessoas que precisam de Deus. Quem é você para ter vergonha diante de Deus? Mas eu também quero fazer um outro convite. Sinto da parte de Deus orar por alguém que entrou aqui nesta manhã e que Deus falou o coração, e essa pessoa nesta manhã quer entregar a vida nas mãos do Senhor, quer se arrepender dos seus pecados e quer começar uma caminhada com Deus. Pode ser que seja uma emoção do meu coração, pode ser que seja obediência da minha boca, mas eu vou fazer uma pequena oração, a igreja está com os olhos fechados. Se você entrou aqui afastado da comunhão, afastado da presença de Deus, e você quer se reconciliar com o Senhor, se você entrou aqui, você não é cristão, mas você sabe que o Espírito Santo falou no seu coração, você quer entregar a sua vida aqui, se você quiser, nem aqui à frente eu lhe chamo, mas a igreja com a cabeça baixa, orando também, eu vou orar e depois eu vou abrir os meus olhos só para te reconhecer, e a igreja vai continuar com os olhos fechados. A oração é a seguinte: Senhor Jesus, pode falar apenas na sua mente: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu quero ser uma nova criatura. A oração é a seguinte: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, quero ser uma nova criatura, entrego minha vida nas mãos de Jesus. Eu peço à igreja com disciplina, com a cabeça baixa, orando, eu vou abrir os meus olhos, eu quero saber, alguém nesse lugar fez uma oração de entrega ao Senhor. Pode baixar, meu filho, pode baixar, já vi. Tem mais alguém? Pastor, eu estou entregando a minha vida a Jesus nesta manhã. Tem mais alguém? Pode baixar, meu filho. Pode baixar, meu querido. Tem mais alguém nessa manhã? Eu quero orar por sua vida. Eu sei. Pode baixar, meu irmão. Eu quero orar por sua vida. Eu sei que você está aqui. Tem mais alguém nessa manhã? Já vi, meu filho. Pode baixar. Tem mais alguém nessa manhã? Por favor, levanta a sua mão e segura um pouquinho só para olhar, porque eu tenho uma certa dificuldade. Tem mais alguém? Pode baixar, minha queridinha. Tem mais alguém? Me levanta a sua mão. Pode levantar que eu vou daqui olhar. Lá em cima, aqui embaixo. Tem mais alguém? Eu só quero orar por sua vida. Mais alguém? Pode baixar, meu filho, já vi. Tem mais alguém? Agora a igreja está com a cabeça baixa orando. Eu vou lhe fazer um pedido diante de Deus. Me deixa eu te dar um abraço. Eu estou aqui emocionado, porque Deus me cobrou para fazer. Vem cá à frente. Vem cá você, meu querido irmão. Vem cá você que levantou a mão. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Eu não vou forçar ninguém a vir, mas se você que levantou a mão quiser vir aqui à frente, me dá essa alegria. Já vem um rapaz aqui. Cadê a garotinha? Cadê o senhor? Cadê o outro? Vem cá à frente, pode vir. Vem cá, minha filha, pode vir, não tenha vergonha não. Pode vir o outro rapaz aqui, o senhor. Pode vir você também. Pode vir, filha. Eu quero dar um abraço. Pronto. Vem cá, filha. Olha, eu vou respeitar qualquer pessoa que não queira vir aqui. Mas se você quiser vir, eu queria te dar um abraço, tá bom? Me permita dar um abraço em vocês. Walter, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Radassa, o Senhor abençoe sua vida, minha filha. Arnon Andrade, o Senhor abençoe sua vida, meu irmão. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vou convidar o pastor Paulo, porque eu acredito que esse tipo de oração deve ser feita porque quem tem autoridade sobre o rebanho. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. De fato,
Louvado seja teu nome pela ministração dela, da tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pelas vidas que aqui estão à frente. Nós te agradecemos por cada uma delas. Te pedimos que o Senhor fortaleça a cada um. E também, Senhor, colocamos cada coração aqui, onde a palavra foi colocada como semente, para que produza bem e produza para a glorificação do teu reino. Ó Deus, muito obrigado. Rendemos a ti toda a honra e toda a glória. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.